subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. Desafiando a Deus no deserto. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Estendo também a minha saudação a você, pastor, você superintendente, e a todos que gentilmente vêm assistir a esses vídeos que contêm algumas dicas muito importantes para as aulas que serão ministradas para a nossa classe de jovens. Neste domingo vamos tratar sobre a lição 4, cujo tema é Desafiando a Deus no Deserto. Ao longo deste trimestre vamos abordar questões relacionadas a um assunto comum que é a tentação. Ou seja, aquele impulso ao pecado que vai fazer com que o ser humano venha ceder à tentação, se afastar de Deus, muitas vezes colocar em xeque aquilo que Deus diz e assim dar vazão ao pecado e colher os frutos necessários ali daquilo que eles estão propriamente fazendo. E nesta lição nós vamos abordar de uma forma bastante prática o momento em que o povo de Deus, na caminhada para o deserto, na caminhada do deserto em direção à Terra Prometida, eles se posicionam a murmurar contra Deus. Ao invés de o povo de Israel demonstrar gratidão por terem sido livres, como diz a Bíblia, com mão forte, livres da escravidão, Deus manifestando milagres, providenciando a abertura do Mar Vermelho e dando a eles não apenas a liberdade, mas dando uma punição para o Egito, que era a nação que os escravizava. Na verdade, o povo se manifestou como sendo um povo extremamente ingrato, um povo que não conseguiu reconhecer o valor das coisas que Deus fez, e com isso nós vamos ver que murmurar contra Deus é algo que agrava a nossa relação com Deus, é algo que vai fazer com que Deus não nos seja propício. Nós devemos vigiar muito, porque essa é uma tentação comum que acontece com todas as pessoas. Afinal de contas, todos nós em algum momento somos tentados a murmurar contra Deus, achar que Deus não falou a verdade ou que o tempo está passando e nós não viemos a receber nenhuma bênção específica da parte dele. Tá certo? Então, esse é um princípio que nós devemos levar em consideração. O texto principal da nossa lição, Números 14, 29, diz: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, Deus ele é bem específico para dizer que ele vai julgar um determinado grupo de pessoas que se posicionou, em vez de abrirem suas bocas para demonstrarem gratidão, na verdade eles estavam demonstrando que estavam insatisfeitos com aquilo que Deus estava providenciando. Então, primeira observação que eu gostaria de trazer para você é que a tentação de murmurar contra Deus tem um alto preço. E, segunda observação, desprezar a presença de Deus no caminho também é uma forma de receber uma certa punição de Deus. Afinal de contas, quando nós trilhamos o caminho que Deus nos está direcionando e nós decidimos murmurar contra Deus, murmurar colocando em xeque a presença de Deus conosco, é uma forma também de nós pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Então, quando nós tratamos aqui da lição, nós vamos perceber que passear, como eu coloquei aqui no texto, você passear por um deserto, tendo ali provisões necessárias, um veículo de transporte rápido que conduza você por estradas já conhecidas e tendo ali naturalmente um mapa para onde trilhar, vai fazer com que a experiência de passear no deserto talvez seja realmente um passeio. Mas quando você está andando no deserto, sem direcionamento específico para onde você vai, sem um meio de transporte que faça com que você se desloque com agilidade de um ponto para o outro, e também sem o tipo de bebida e alimentação para você se hidratar e se alimentar, naturalmente pode gerar um pouco de insatisfação e ingratidão da parte das pessoas, como foi o caso do povo de Israel. Então, quando a gente vai analisar a lição, nós vamos ver que, primeiramente, Moisés registra que após sair do Mar Vermelho, os hebreus andaram na direção do deserto de Sur por 3 dias sem encontrar água. Devemos levar em consideração que, com certeza, os hebreus deveriam ter levado algum tipo de provisão em água para que eles pudessem se hidratar, Ocorre que, com o passar do tempo, eles chegaram a uma determinada localidade ali
depois de 3 dias já tentando ali encontrar água, eles encontram água, né, como foi trazido aqui, águas amargas de um local chamado Mara. E naturalmente, talvez ali uma composição química naquela água, talvez tornasse o sabor daquela água desagradável. E aí o povo de Israel murmurou porque aquelas águas eram amargas. E é uma coisa muito interessante se notar, porque não há indicações claras de que as águas do rio Nilo, onde o povo de Israel estava ali escravizado, fossem águas tão limpas assim, águas em que eles pudessem beber sem contrair algum tipo de moléstia. E é curioso que o povo, eles livres reclamam contra Deus, mas nunca reclamaram das águas em que eles beberam ali do rio Nilo. É algo que a gente deve levar também em consideração. E Deus trata aquelas águas, apesar da murmuração do povo, da reclamação do povo, Deus vai lá e providencia para que aquelas águas elas possam ser tratadas a fim de que o povo possa beber e ali se hidratar, passar a sua sede e até conseguir provisões em águas para que eles pudessem dar prosseguimento à sua viagem. Mais do que isso, ainda naquela situação, Deus envia um alimento chamado maná, porque o povo não apenas reclamou que estava com sede, eles também reclamaram que estavam sem ter o que comer. É natural que as provisões, com o passar do tempo na viagem, venham a ser consumidas, venham a acabar. Mas ao invés de o povo pedir ao Senhor a provisão necessária, eles se colocaram a reclamar contra Deus. Então nós percebemos que essa tentação, ela pode sim fazer parte do nosso dia a dia. Quando eu digo pode sim, não estou dizendo aqui que nós estamos abrindo uma concessão, mas uma constatação da realidade. É possível que esse tipo de situação venha encher o nosso coração. Ao invés de nós nos aproximarmos do altar de Deus, solicitando de Deus a provisão necessária, muitas vezes vimos ao altar do Senhor reclamando, murmurando, que está faltando isso, está fazendo aquilo, quando na verdade o nosso coração, ele não foi treinado ainda para entender e compreender os mistérios de Deus. Deus, ele se preocupa com a nossa provisão? Claro que sim. Apesar de Deus não comer nem beber, ele nos fez pessoas, seres humanos que têm necessidades fisiológicas. Essas necessidades precisam ser satisfeitas, ou o nosso corpo vai padecer e nós iremos morrer, ou por inanição ou por falta de hidratação. E por isso Deus tem todo o cuidado. E torno a repetir, o problema do povo não foi constatar que faltou provisão, mas foi reclamar de Deus por achar que pela falta de provisão Deus não estava com eles, quando na verdade Deus estava sim, somente aguardando que eles viessem a ter uma posição, um posicionamento de solicitar ao invés de murmurar. Deus então providencia o maná e deixa claro, vocês vão comer até se fartar. Mas para um povo que acabou de sair da escravidão e precisava aprender com Deus, nem sempre as orientações que Deus dava eram seguidas. Como, por exemplo, Deus orientou o povo, olha, quando vocês forem pegar o maná, tomem a porção daquele dia, e quando for na sexta-feira vocês peguem um pouco mais para ficar na sexta e no sábado. E o povo fazia o quê? Ele invertia a ordem. Houve pessoas que pegaram muito mais do que deviam e aquele maná apodreceu e deu bichos. E aqueles que deixaram de pegar para o dia seguinte, conforme Deus orientou no dia específico, eles também tiveram dificuldades porque não creram naquilo que Deus falou, não deram crédito ao que Deus orientou e acabaram pagando o preço. Um grupo pegou a mais de forma indevida e viu que aquilo ali tinha apodrecido de um dia para o outro. E aqueles que não creram em Deus e pegaram a menos, acabaram passando fome. Então, quando nós obedecemos a Deus, na medida que Deus está nos orientando, nós podemos ter certeza de que vamos ser abençoados e guardados por Deus. Então, Deus não deixou o povo ali passar por verdadeiras necessidades, porque Deus veio a prover tudo aquilo que era necessário. O povo reclamou e não agradeceu pela libertação que recebeu, e eles novamente voltaram a reclamar num local chamado Refidim, como se fossem poucas essas duas ocorrências da água em Mara e do envio do maná. O povo novamente murmurou quando chegaram em Refidim, e eles perceberam que ali não tinha água e fizeram o quê?
Vamos agradecer a Deus pela provisão? Não. Vamos reclamar, murmurar contra Deus. Deus não está conosco, Deus deixou de ser fiel. Então, essas palavras vão consolidando o espírito de rebeldia que já estava no povo. O que estava ali sendo traçado? Eles estavam perguntando, o Senhor está entre nós ou não está? É como se eles dissessem o seguinte, eu só creio que Deus está conosco se eu tiver a provisão necessária do dia a dia, ou se eu tiver mais até daquilo que eu acho que é necessário. Mas se eu não tiver, é porque Deus me abandonou, Deus falhou, Deus esqueceu de mim, Deus não está cumprindo mais a sua promessa. E são palavras assim muito duras, muito complicadas, principalmente lembrando que o povo saiu da escravidão, estavam tendo aí acesso à liberdade, coisas que eles deveriam primar, coisas pelas quais eles deveriam lutar e, acima de tudo, agradecer a Deus, porque os deuses do Egito não lhes tinham proporcionado a liberdade que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó lhes proporcionou. Por isso, é importante que nós venhamos a ter bastante cuidado com essa questão da murmuração, porque isso afeta de uma forma muito grave a nossa relação com Deus. O nosso ponto 2 da lição nos aponta que os atos de murmuração não se resumiram somente à questão de Mara, Refidim e a questão do maná, quando o povo disse que estava passando fome e disseram que talvez não tivessem mais provisão, e Deus disse, olha, vocês vão comer até se fartar, ou seja, até não desejar mais comer, e Deus providenciou tudo aquilo que era necessário. Mas dando um pouco mais de prosseguimento na caminhada, nós vamos perceber que eles precisavam entrar na terra prometida, mas de uma forma estratégica. Ninguém entra numa terra sem saber que povos há naquela terra, quantas cidades existem, como que os habitantes se vestem, que tipos de comida existem lá. Tem toda uma função logística que era necessário que o povo soubesse. E curiosamente falando, Deus não dá toda essa logística para o povo de Israel. Deus, na verdade, vai orientar em que o povo oriente ali, escolha espiões para entrarem na terra e ali verem as defesas da terra, os pontos fortes e fracos, que tipo de habitantes havia ali, que tipo de alimentação era possível obter ali. Afinal de contas, Deus disse que a terra manava leite e mel. E o registro em que Moisés nos apresenta deixa claro que os espiões tiveram ali de trazer um cacho de uvas segurado por um pedaço de madeira trazido por 2 homens. Era algo que realmente era fora do normal, era uma terra abençoada. Mas aí entra a questão. O povo, ao invés de entender que aquela era uma terra que ia abençoá-los, que ia fazer com que eles fossem ali privilegiados e mostrando às outras nações que eles haviam sido escolhidos por Deus, o povo passou novamente a murmurar. Quando, por exemplo, nós vamos ver aqui no tópico 2, uma honra transformada em vergonha. Por quê? Deus orientou, vão lá e mandem esses homens que serão os espiões. E a Bíblia diz que não eram homens comuns, não eram pessoas desacreditadas, não eram pessoas desqualificadas, eram homens que eram cabeças nas suas tribos. Aqueles 12 homens, incluindo entre eles estava Josué e Caleb, aqueles homens foram na terra prometida, voltaram e disseram, olha, a terra é realmente muito boa, mas ela é uma terra que consome os seus homens. É uma terra que consome os seus habitantes. E é uma coisa curiosa quando diz aqui que os príncipes se viam como insetos. Não é? Quando uma pessoa está afastada do projeto de Deus, quando ela deixa de crer naquilo que Deus falou, como os príncipes que foram enviados lá, como eu disse, tirando Josué e Caleb, os outros 10 espiões que eram príncipes do seu povo, eles se viam como insetos, ou seja, homens que Deus tinha escolhido consideravam a si mesmo inferiores para a chamada que Deus lhes tinha reservado. E eles disseram, olha, nós fomos lá, a terra é realmente muito boa, mas tem cidades muito grandes, tem gigantes, e nós éramos, aos nossos olhos, como insetos, como gafanhotos para eles, e eles também eram assim para os nossos olhos. A pergunta é, quem disse aqueles homens que eles estavam sendo vistos como gafanhotos aos olhos dos moradores de lá? Então, quando nós estamos nos afastando da verdade, do projeto de Deus para nós acabamos inventando histórias, inventando opiniões e pareceres que não são aqueles que Deus reservou para cada um de nós. Deus não mandou que eles fossem lá para ficarem se comparando e dizer, olha, nós não vamos conseguir entrar na terra prometida. Pelo contrário,
Deus lhes tinha mandado lá para que eles tivessem um pouco do gosto da terra, para que eles tivessem dimensão melhor e maior sobre aquilo que estava reservado para eles. Eles fizeram o quê? Justamente o contrário. Houve vozes contrárias, houve. Josué e Caleb, eles se colocaram e disseram, não, Deus vai com a gente, olha, Deus vai estar conosco. Quando ele chega a dizer, olha, acabou a proteção dos moradores de Canaã, nós vamos chegar, nós vamos destruí-lo, nós vamos conseguir essa terra, nós vamos comê-lo como pães. Dado, é claro que essa é uma linguagem que talvez seja um pouco mais forte, mas foi a linguagem que foi utilizada naquela época para eles mostrarem o seguinte, o que havia ali de proteção para aquele grupo de pessoas tinha acabado e que Deus estava dando a terra para aquele novo grupo. É por isso que eu falei, as palavras podem parecer ser um tanto fortes, mas foi o que Deus colocou no coração de Caleb e Josué, e eles tentaram defender ali o seu posicionamento, dizendo, olha, vamos que Deus vai estar com a gente. Mas as vozes do povo foram mais influenciadas pelas vozes dos 10 espiões que decidiram se colocar contra o plano de Deus. E com isso eles infamaram a terra, ou seja, eles trouxeram a má fama, aquilo que Deus tinha dito que era bom. Ou seja, Deus disse, a terra é boa, ela mana leite e mel. E aqueles 10 homens disseram, olha, a terra é boa realmente, mas não é pra gente. Nós nunca vamos conseguir chegar lá e Deus não vai ser conosco, Deus não vai nos ajudar. Quando nós dizemos coisas contrárias àquilo que Deus falou, nós não apenas estamos murmurando contra Deus, mas também estamos pecando contra Ele. E esse foi um dos grandes pecados do povo de Israel, desvalorizar aquilo que Deus disse que tinha grande valor. Então, dessa forma, eles desejaram o quê? Retornar para o Egito. Foi uma decisão muito grave que Deus condenou. Eles desafiaram também a autoridade de Arão e Moisés, e que isso é grave também? É grave. Por quê? Quando nós desafiamos a autoridade daqueles a quem Deus escolheu para estar na nossa frente, nos dirigindo, nos pastoreando, zelando pelas nossas vidas, nós também estamos murmurando contra Deus. Então que isso fique registrado. O povo não apenas falou mal da terra, mas eles também falaram mal de Deus e se posicionaram também contra aqueles 2 homens que Deus havia escolhido para guiar o seu povo, o povo de Deus, até a terra prometida, que eram Arão e Moisés. Então, o que o povo estava fazendo, na verdade, era zombar daquilo que Deus disse que era bom. Então, eles infamaram uma terra que era boa, ou seja, disseram, essa terra é boa, mas não é pra gente. Deus se enganou, como a gente diria, houve um erro na logística celeste e nós não vamos entrar nessa terra, quando na verdade Deus tinha reservado aquela terra justamente para aquele povo. Então, houve aí também, por conta disso, um atraso de 40 anos até que eles voltassem àquela terra e conquistassem todo aquele ambiente. Ok? Então, Deus muda. Quando nós murmuramos contra Deus, quando nós desafiamos a Deus, quando nós desvalorizamos aquilo que Deus falou, é possível que Deus venha mudar a data de cumprimento da sua promessa naquelas pessoas que estão murmurando contra Deus. Então, o pecado da murmuração é uma coisa muito grave. A murmuração, ela é possível que ela entre no coração do crente. Nós devemos estar extremamente atentos para que nada disso, dessas murmurações, venham a tentar mudar a nossa posição diante de Deus ou mudar o nosso foco, a nossa ótica daquilo que Deus falou que era bom. Houve um preço muito alto? Sim, a Bíblia diz que aqueles 10 espiões a quem Deus deu a rica oportunidade de entrar na terra prometida para verem tudo aquilo que Deus tinha reservado para o povo de Israel, aqueles homens que falaram mal da terra, eles foram consumidos por uma doença, por uma praga que Deus enviou. Por quê? Aqueles que têm a possibilidade de experimentar a bênção de Deus e voltam atrás e decidem, olha, não é isso que realmente Deus está falando, Deus está enganado, Ele escolheu outra pessoa. Não, Deus, Ele havia orientado aqueles homens e eles tinham a missão não apenas de olhar a terra, mas trazer realmente o consenso para o povo de que a terra prometida estava reservada para eles, e eles fizeram justamente o contrário. Deus preservou, porém, a Josué e Caleb. E 40 anos depois, esses 2 homens, eles conseguiram não apenas entrar na terra prometida, mas levaram consigo o povo de Israel, e cada um ganhou a sua recompensa. Afinal de contas, por mais que a gente perceba que eles poderiam ter entrado 40 anos antes na terra, não puderam entrar, mas eles entraram 40 anos depois, passou o tempo, toda aquela geração de murmuradores ficou no deserto,
foram sepultados no deserto, e a nova geração, ela conseguiu aprender um pouco mais sobre Deus e ter fé para conseguir entrar e colocar os seus pés na terra que Deus tinha orientado para que eles pudessem ali estar. Então vamos ficar atentos e tomar muito cuidado com o pecado da murmuração. É uma tentação que vem ao nosso coração quando nós estamos colocando em xeque aquilo que Deus falou, quando nós desprezamos aquilo que Deus nos orientou a fazer, quando nós dizemos que algo que Deus disse que é bom, nós estamos convertendo em algo ruim, ou dizendo que aquilo ali realmente não é tão bom quanto aquilo que Deus disse. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque, como ensina aqui a lição, nós murmuramos contra Deus, nós murmuramos contra o projeto que Ele tem nas nossas vidas, e podemos murmurar também contra a liderança da igreja, trazendo cada vez mais juízo contra nós mesmos. Portanto, vamos ficar atentos, vamos ficar pensativos sobre a profundidade que temos aqui de ensinos nessas aulas. Nós temos a opção de murmurar contra Deus, mas também temos a opção de ser fiéis a Deus. E fiéis em que aspecto? Crendo naquilo que Ele falou e crendo que aquilo que Ele falou é verdade. Imagine você se o povo tivesse dado ouvidos aos dois homens, Josué e Caleb, e a Moisés também, que estava incentivando toda aquela empreitada orientada por Deus. Eles teriam entrado na terra bem mais cedo, não precisavam morrer no deserto, não é? Eles teriam um local para ficar. Isso só se concretizou anos depois. Ainda assim, Deus manteve a sua promessa, apesar da murmuração do povo. Mas que Deus nos guarde de ser pessoas murmuradoras, pessoas que fazem o possível para abrirem sua boca, emprestando a boca para o inimigo, mas que, na verdade, pelo contrário, nós venhamos a ser bastante cautelosos com aquilo que vamos fazer. E se por acaso houver momentos em que nós venhamos a nos sentir impulsionados a falar mal de Deus ou colocar em xeque aquilo que Deus falou, lembremos-nos do caso aqui do povo de Israel, que foi um povo que tinha tudo para dar certo, tudo para entrar na terra prometida, logo talvez aí nos primeiros 15 dias da sua libertação do Egito, e que na verdade, por força da rebeldia, da murmuração e da ingratidão, eles acabaram, a sua maioria, morrendo no deserto. Que Deus nos guarde de ser pessoas murmuradoras, pessoas que reclamam o tempo todo e não têm um espírito de gratidão e, acima de tudo, a fé para reconhecer que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus te abençoe grandemente neste dia.